Prepare-se para assistir Recreio com o Johnny e seus lantejoulas. Olá, meninas! Ué, meninas? O que está acontecendo, meninas? Oi, Johnny. Vocês não viram que eu cheguei? Não. O que vocês estavam ouvindo aí, afinal? A gente tá ouvindo a rádio. É, a rádio. A rádio? Mas o que de tão interessante numa rádio assim que o Johnny chega e você não dá uma bola pra ele? As músicas. Ah, as músicas mais importantes que o Johnny? Aham. Eu não sabia. Música. Mas pelo menos que tipo de música era? Acho que você não vai gostar muito. Por quê? Internacional. É. Música o quê? Internacional. Pop. Tudo bem. Mas vocês sabiam que hoje vai ter uma palestra de um prof sobre rádio? Bem esse assunto aí, rádio. E eu conheço ele. Eu conheço. Sério, Johnny? É o prof. Jerônimo. É um nome meio estranho, mas enfim. Prof. Jerônimo, paciência. Que legal, Johnny. Mas ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele deve ser bem inteligente pra saber tudo de rádio, É né? verdade. É bem difícil ser, Bem acho que locutor. Muito claro. inteligente. Inclusive, o que vocês acham dele? Eu acho que eu vou chamar ele. Ele estava lá na isso é secretaria. legal. Estava na secretaria esperando. É, ele podia um pouco conversar com a gente um pouco, né? Eu acho que sim, porque a palestra dele é depois do recreio. Então, legal. Então, vou lá chamar ele, tá legal? Beleza, Tá bom. Johnny. vai Esperem lá. aí, hein? Já volto. Ai, eu adoro essa rádio, ela é muito boa. E passa muita coisa boa, né? Tem as músicas, nossa, são muito legais. E os programas que passam nela? Tudo bem, profe? Oi, professor! Oi, eu sou o Jerônimo. Legal. Vocês sabiam, inclusive, que o Jerônimo é prof do Senac? Que Pra te ver, legal! eu só tenho amigo inteligente. Nossa. Agora Ainda vocês bem podem... que são inteligentes. Mas claro, olha só pra mim. Você, né, Johnny? É, né, Por Johnny? favor, não... Pera aí. Então agora vamos aproveitar que ele tá aí, né, profe? Exatamente. Vamos Mas fazer não quero perguntas. atrapalhar muito o recreio de vocês. Não. Não, a gente gosta muito de fazer perguntas, tanto que a gente é muito curioso e a gente quer saber de tudo. É, a gente quer saber. E a gente queria saber se tu podia dar uma palhinha pra nós antes da palestra. Palinha? O que é isso, palinha? Ai, Palinha é uma coisa pequena? Ai, Johnny. Tá, desculpa. Bom, eu trabalho em rádio. Já há mais de 15 anos eu trabalho na Rádio Espaço FM, lá em Farroupilha. Você conhece essa cidade? Conheço. Conhecemos. Acho que o Johnny nem conhece. conhece, porque ele só sabe falar em Lantejópolis. Por mais que Por essa quê? seja a minha cidade, eu adoro ela. Mas eu já conheci várias cidades. Só que o Johnny, Lantejópolis é a minha Tá bom. Ah, bom. Aninha, eu te vi em Brasília outro dia. Verdade. Tava lá com o presidente, né? É. Como é que é? Ela tava com o presidente do Brasil. Meu Deus do céu. Essa Aninha vai longe. Mas não sei até onde. Ah, Johnny, Bom. se a gente sonha, pode alcançar tudo, não é? Legal. Tá, agora vamos voltar para Vamos perguntar pro professor, porque ele não tem todo esse tempo não, pra ficar com a gente, É né? Vamos verdade. aproveitar. Profe, Vocês conhecem rádio já? Vocês ouvem rádio? Sim, Sim, bastante. eu e a Suzy, sim. Acho que o Johnny já é meio... Como assim Gosta meio? mais de músicas. Como assim meio lá? Ah, eu não falei nada, Johnny. Ah, bom. Profe, fala aí. O que você faz então? Você dá aula no Senac, dá palestras, como em Lantejópolis hoje, também trabalha em rádio. Fala Dou aí. aula no Senac e também há pouco tempo me formei em jornalismo. Mas eu trabalho na Rádio Espaço FM, que vai completar 30 anos agora em setembro. Que legal. E eu trabalho lá faz uns 15 anos já. E comecei no rádio como um ajudante, né? Depois eu comecei a auxiliar na programação musical e depois fui me aperfeiçoando, trabalhando mais agora com a parte jornalística. Mas vocês conhecem o funcionamento de uma rádio? Pois Isso que eu ia perguntar agora. Não muito. Como é que funciona a rádio? A maioria das pessoas pensam que é só um microfone e uma pessoa atrás falando. Mas não é isso não? Não, Johnny. Como assim? É o que eu mais- escuto na rádio é alguém que fala. Não é assim? Johnny, por favor, né? Deixa eu explicar. É muito. Explica, profe. É bem complexo. Parece fácil, mas é bem complexo. Tem um locutor, sim, de cada programa, então vai alternando os locutores dependendo de cada rádio e as pessoas que estão lá no escritório estão organizando tudo para que ele divulgue as informações de uma forma correta. Isso é jornalismo. Também. Mas tem a jornalismo. programação, Jornalismo. Johnny! tem a programação jornalística e a musical. Tem duas pessoas que fazem toda essa programação antes de ela ir pro ar. Acho que eu e a Suzy preferimos a musical, né? É, eu Suzy? gosto mais.
É, porque rádio não é só música. Mas a gente gosta muito de música. Pra que o rádio serve pra vocês? Vocês têm uma ideia? Só pra ouvir música? Acho que pra informação também. Às vezes a minha mãe, Aninha, aumenta o volume aí que eu quero ouvir sei lá como é que é o nome do jornalista lá. Eu quero ouvir o que ele tá falando das notícias de Brasília. Meu Deus. Mas tudo Então bem. as pessoas talvez os mais de idade, os adultos, ouvem rádio para se informar, para buscar informação. Uma informação com credibilidade e uma informação certeira, exata. A gente faz isso. A gente busca as informações ou fica sabendo das informações, vai checar com as fontes corretas, Fontes? divulga. Peraí, fontes? O que tá acontecendo aqui? Fontes? Não é de água? Não é de Quer água. dizer que a água é água que Meu informa? Deus, Johnny. Ué, Johnny, fonte? só tu mesmo pra pensar essas coisas. Eu estudei né? isso em ciências. Mas Fonte de água. a gente não tá falando de ciência, A gente tá Johnny. falando da rádio. Ah, é mesmo? Desculpe, prof. Por exemplo, Presta atenção Me esqueci, aí, me Johnny. esqueci. Se a gente Tá bom. fosse falar da escola Lantejópolis e a gente precisasse de uma informação certa sobre a escola, a gente ia falar com a diretora. Ela seria a nossa fonte. E aí, então, a gente ia escrever a notícia e ia divulgar lá no rádio. Muito Legal. bom, muito bom, muito E legal. uma pergunta. A gente tava falando de jornalista e essas coisas. Quais são os membros que compõem a rádio? Olha, dependendo da rádio. Nós, na Espaço, a gente tem em torno de 15 funcionários. 15? Poxa, é um que fala e 15 que trabalha? Mais ou menos. Mas Ou- que moleza ser radialista, hein? Moleza, tô achando que é moleza, tu não viu? é bem Merece um assim, sim. não é por bem favor. assim. Um que trabalha e não faz nada, só fica Johnny, falando, você fica sabe- falando. Ai, meu Deus. Johnny, você sabe quantas horas, quantos dias, quantas noites, quantas Pera. manhãs Pra eles mim- precisam pra fazer um anúncio e Aninha, todo o conteúdo da Aninha, só um rádio? minutinho, tu tá escutando agora, tu nem sabe da história. Vamos escutar o prof falar, A vamos gente escutar. trabalha, por exemplo, hoje a gente está trabalhando lá para montar as informações do dia seguinte. Então, sempre um dia de antecedência, praticamente. Alguma coisa que acontece na hora, sim, é divulgado na hora, mas tem que checar, sempre conversar com as pessoas para saber o que a gente está divulgando. Muito Mas legal. a partir disso, não é só uma pessoa, Johnny, que chega lá na frente do microfone ou qualquer pessoa que chega lá, senta e começa a falar e é um radialista. Ele precisa ter uma formação. Muito bom. Uma das coisas a gente faz lá no Senac. Então tem um curso de rádio que, por exemplo, essa turma que trabalha aqui com a gente, ficaram 1 ano se formando em curso de rádio. Prof, 1 ano. peraí, agora que me criou uma dúvida. Será que a rádio de Lantejópolis, que Lantejópolis também tem rádio? Uma rádio que pega só em Lantejópolis, mas tudo bem. O que é importante é Lantejópolis. Toca muito rock nessa rádio. Muito rock, muito legal. Será que você também não foi professor deles lá? Olha, se tu me falar o nome deles, pode ser que eu tenha sido o nome aluno, deles, professor deles. o sim. nome deles, Johnny, quer que eu entregue o nome dos profissionais da rádio de Lantejópolis só para você pegar eles lá? Não, vou Ai, esconder. Johnny. Não. Nós já formamos 5 turmas já no Senac. Opa, 5 turmas? 5 turmas. Mais ou legal. menos de uns 10 alunos cada uma. Vou lhe dar uma dica, professor, uma dica. caramba. Vou dar uma dica, ó. Essa menina aqui que fala pra caramba. Olha, Olha, seria o uma que boa fala, aluna, o que hein? fala. Johnny, eu não pedi pra você dar spoiler da minha vida Não, e como é do que é? eu falo. Como é que é, Suzy? Suzy, essa tua amiga tá ficando louca. Como é que é o nome? Spoiler. Por favor. E-X-P-O. X? Eu não sei. Prof, Tá, enfim. peraí, Aninha, vamos pedir pro prof. O prof é inteligente. O que é essa palavra maluca aí dela aí? Olha, Spoiler? não, essa também não é muito da minha época. Não é da tua época Johnny. também? Não é da minha Ih, Johnny, complicou. pra tu te atualizar, spoiler significa dar, tipo, vamos dizer, um bolo. Tem um bolo aqui na minha frente. E aí você quer muito experimentar, mas eu quero que seja surpresa. Aí eu vou lá e te dar um pedacinho pra você saber como ficou. Isso é dar spoiler. Um espião? É você Isso contar uma aí. coisa antes que aquilo aconteça. Por Sei exemplo, lá. se você quiser, por exemplo, a Suzy me disse pra mim guardar uma surpresa ou Sim, um segredo um que segredo. não é pra mim contar pra ti. E aí? Só que aí eu vou lá e te conto o que vai acontecer. Isso é um Entende? spoiler. Isso é spoiler. Isso aí pra mim é uma palhinha.
É uma Pode palhinha, ser ela também, falou antes, é uma pode ser palhinha. Tá Mas vendo pra como... trabalhar em rádio, Johnny, deixa eu te contar uma coisa. Pra trabalhar em rádio precisa de pessoas espertas, assim como a Suzy e como a Aninha. Eu falei com o Johnny não? Johnny? Como assim, profe? Mas Pera o aí, Johnny profe. também é muito esperto. Eu tô dizendo que elas estão fazendo perguntas espertas. Falar em pergunta esperta, agora tem uma aqui que é muito esperta. Ai, meu Vai Deus. lá. Lá Vamos ver vem se a vai poder bomba. trabalhar na Muito rádio. esperta, muito espertíssima. Mas só que é do passado, hein, profe? Ai, lá Do vem passado, a bomba. claro. É da onde tudo começou. Ó, a gente não nasce grande, nasce pequenininho, não nasce? Exatamente. Então a rádio também. Era pequena, agora tá grandona. É a seguinte, Tá, o que- Johnny, qual é a diferença entre onda curta, onda média, média curta, frequência, não sei das quantas? Tu tem essa ideia, profe, pra me passar? Tenho uma bem simples assim pra vocês entenderem. Normalmente o que vocês ouvem de rádio, eu acredito que vocês não ouvem mais rádio AM. Não, eu Não. escuto FM. Tá, FM. FM é um som com mais qualidade, como qualidade de CD que todo mundo escuta, ou aquela qualidade de músicas do YouTube. Qualidade boa, né? Aquela qualidade das músicas do Johnny Lantejoulas? É aquelas lá. Qualidade incrível? Exatamente. Então é FM. Digital. Digital? Olha só. Tá? A rádio FM é a rádio digital? Ou é diferente? É parecido. Eu vou começar pelo FM. O FM, ele tem uma onda que ela é curta, assim. Vai imaginando uma onda curta, assim, ó. Com essa mão fica mais fácil, que eu sou canhoto. Uma onda é curta? Uma onda bem baixinha, assim. Ah, curta de altura. Isso, pequenininha. Essa- Compreendeu Ah. agora, Suzy? Entendi. E aí o que acontece? Ela foi criada depois do AM. O FM foi criado depois do AM. Então, ela tem uma qualidade de som digital boa, como as músicas do Johnny. Música com Depois do qualidade AM? boa. Só que, isso, depois do AM. Depois do AM, AM é amanhã? Depois de amanhã? Ai, meu AM é Deus. amplitude modulada e FM é frequência modulada. Tá vendo como o prof é esperto? O prof é Mas o esperto. que significa isso? Porque o AM ela faz a volta maior. Peraí, de novo. Amplitude Profe, significa volta maior. ampliar de novo, a onda. repita, por favor. AM faz a volta maior. Meu Deus, O tô ficando FM tonto. faz a ondinha menor. Ah, então eu entendi. Como é que é? Ampli o quê? Amplitude modulada. Então, amplitude significa que a onda da FM, que eu não sei como é que é o nome, vai Frequência. ampliar a onda piquitchuchuca para uma onda bem gigantesca. Isso, mas tem que separar. O FM é uma coisa, a AM é outra. isso O aí. FM tem a qualidade melhor, sendo que a distância de transmissão é menor. Então, que nem a rádio do Johnny, Opa. que lá em Lantejópolis, ela Isso. pega só lá. Isso Ela tem aí. a qualidade Uhum. boa, só que ela é FM. Então, ela pega restrito em Lantejópolis, Que legal. naquele município. Mas aí também tem outra coisa, né, prof? Não é, como é que chama? Longo alcance. Não é só a onda que serve. Tá. Tu Aí tem que ter nós vamos pro AM. Hum. O AM tem a qualidade ruim, som de fita cassete, lembra? Aquele som? Elas não lembram, não. professor, Elas eu não sou lembram, muito não. velha. Mas Quer vocês dizer, lembram? Não digo Eu isso, lembro. mas eu não lembro porque eu não sou muito da geração. Só que a de fita distância do cassete. AM ela é muito maior. Então, por exemplo, às vezes, se vocês forem com os pais de vocês no rádio do carro, ouvir rádio AM, ainda talvez vocês consigam pegar uma rádio da Argentina ou do Uruguai. Legal. Meu Deus do céu. Então a rádio AM expande Caramba. mais lugares? Isso, só que ela está em desuso e o governo tem que lembrar que as rádios são concedidas pelo governo. Depois de um período, o governo achou melhor ou determinou que elas fossem concedidas. Então, ela não é de uma família ou de um grupo ou de uma empresa. Ela é concedida para essa empresa. Muito bom, prof. Muito bom. Então, eles restringiram o sinal da AM no Brasil e ele já Nossa. está mudando. O AM não existe mais, estão todas que são AM estão sendo transferidas para o FM. Isso é bom ou ruim? É bom pro ouvinte, porque a qualidade de som vai ser melhor. Mas é ruim Mas- pra quem quer escutar outro som, que estiver lá em outro país, É, aí não vai conseguir Mas aí a escutar gente sua rádio tem, preferida. a internet, que ajuda bastante. Sim. Os aplicativos no celular, então tu pode ouvir rádios de todo mundo no teu celular. Mas não é pela onda de FM ou na onda de rádio, é pelo streaming, pela internet, som digital. Mas, prof, mais uma perguntinha aí. Posso perguntar? E por que as rádios, então, até aquela interferência às vezes? Tá ouvindo uma rádio... Some a voz. Pela- Por quê? O governo, ele determina quanta potência as rádios podem utilizar. Legal, Então, potência. a rádio do Johnny Lantejola, ela deve ter uma potência baixinha. Então, tu só ouve lá, quando tá saindo de Lantejópolis, tu não escuta mais.
É porque ele só pode trabalhar com determinada potência. Tá legal. Tá, Legal. professor, agora falando em estudo, existe alguma faculdade para poder se formar em rádio? O radialista não precisa ser formado, ter uma faculdade, né? Johnny, Não precisa. tá prestando atenção? Enquanto isso, em Lentejópolis, Johnny e seus lentejolas em celular no jantar. Ai, Johnny, nem acredito que você me convidou pra jantar. Ainda mais nesse restaurante tão chique, tão romântico e lindo. Johnny Lantejola! O que foi, Suzy? Você vai prestar atenção em mim ou no celular? Eu tava dando uma olhadinha no meu FaceTruck. Desculpe, vou guardar o celular. Pronto, o que você estava dizendo? Bem, eu ia dizendo como eu estou feliz por você ter finalmente me convidado pra jantar. Há tempos que eu estava esperando por isso e... De novo, Johnny! Eu só tô olhando as mensagens que recebi aqui do grupo do WhatsApp. Falei pra galera que ia te chamar pra sair. E eles estão pedindo como tá o jantar. Olha! Bochecha diz, estão comendo o quê? Tony Panchito diz, pede se ela tem uma amiga pra me apresentar. Alfredo diz, tá apaixonado, hein, Johnny? O quê? Melhor eu guardar esse celular. Você tava me contando alguma coisa antes. O que era mesmo? Onde eu estava? Espera, acho que meu celular tá tocando. Alô? Oi, amiga, tudo? Sério? Não acredito que ela disse isso. Me conta tudo. Não tô fazendo nada de importante. Pode falar. Blá 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 blá. Essa história você também encontra no gibi do Johnny Lantejola. O quê? Johnny, O que Johnny, foi? O que foi, presta Suzy? atenção aqui na conversa. Você tá onde? desculpa, Você tá desculpa. onde? Voando de avião? Acho que não, né? Não Você tava, tá tava aqui aqui, no chão. tô aqui, não tá vendo? Presta atenção, então. Essa. Tava vendo aqui uma historinha legal no gibi, pra depois contar tá. pro prof. Mas continua, prof, pode continuar. Depois você me pode conta, continuar. então, Tá Diego. bom, eu Agora conto. deixa eu responder minha pergunta. Bom, Então, existe? Um tempo atrás, a UBRA, a Universidade lá de Canoas, ela tinha um curso de tecnólogo em rádio. Então as pessoas podiam se formar em rádio. Depois eles trocaram todo mundo para o curso de jornalismo, que o jornalismo ele abrange, além do rádio, o jornal, os sites de internet com notícia, né, jornalismo online, fotografia e diversas outras, televisão também, Legal. né, abrange tudo isso. Mas o Senac de Farroupilha, cidade de Farroupilha, vocês conhecem, Sim. ela disponibilizou para os alunos, como eu comentei, já formamos 5 turmas no curso de rádio. Então, passa desde a história do rádio, lá no início do rádio, como funciona, até o final, apresentar um programa de 30 minutos. Normalmente legal. um programa, um rádio-jornal, né, com informação. Então, eu acompanho as legal. primeiras disciplinas da história do rádio, como começou lá com Marconi, lá na Europa, lá em Marconi? 1912. Marconi? Tá, Agora que você falou da história de Guilhermo rádio, Marconi. conta um pouco aí pra nós. Olha, ele começou lá os estudos juntamente com o telégrafo, que é aquele... já ouviram falar do telégrafo? Aquele do dedo? É, aquele que faz o barulhinho. Isso. Parece aquelas galinhas comendo. É, eles começaram... essa aí? Ai, você inventa demais. Vamos Pera aí. encurtar um pouco, mas eles começaram a fazer estudos em cima disso. Depois, esse aparelho ele era por fio, depois ele virou sem fio e foi evoluindo. No Brasil, chegou a rádio em 1922 e eles transmitiram o pronunciamento, eu acredito que foi no dia 7 de setembro de 1922, na independência do Brasil, eles transmitiram o discurso do presidente. Lembra qual era o Legal. presidente, Johnny? Só um minutinho, prof. De 1922. Deixa eu consultar os universitários. Não sei, não. Johnny, você... Meu Deus do céu, faz tanto tempo, Suzy e Aninha, como é que eu vou saber? Ai, Johnny. Você não tiveram aula de história? Nasceu? Você é tão velho assim? Não é pela idade, é pelo conhecimento. Essa pergunta é de conhecimento popular. Conhecimento. Mas a ainda. capital do Brasil ainda era Rio de Janeiro. Foi em isso 22 o presidente era Epitácio Pessoa. Professor, Legal. E mas eles falando transmitiram, isso foi evoluindo e o rádio é como é hoje. Que legal. Falando em conhecimento, em capital, como é que eles decidiram mudar a capital de Rio de Janeiro para ser a capital de Brasília?
a capital do Brasil, que é Brasília. Olha, na realidade o Rio de Janeiro ele era uma potência, o lugar era muito bonito na época em que os portugueses escolheram, né, conheceram o Brasil ou desbravaram o Brasil. E eu acredito que eles escolheram a cidade pelas belezas que o Rio de Janeiro tem. E eles anunciaram isso na rádio? Eles O quê? anunciaram, não foi Anunciaram. na emancipação do Brasil, enfim. Ele fez um texto muito bonito, até tenho ele aqui, Quem, mas eu quem não que sei fez o de texto? cor. Quem? É. O Epitácio Pessoa. Ele fez um discurso... O quê? Epitácio Epitácio Pessoa. Pessoa. Epitácio? Eu acho que é Epitácio. Ou epitáfio? Ai, Epitácio? Johnny. O que Depois me a gente lembra pode isso aí? pesquisar se é Epitácio ou Epitáfio. Se bem que não muda Mas- nada, prof, não muda coisa nenhuma. Já Ele- foi, já eles- morreu, já foi na embora. época, Eita, Johnny. Johnny, ai, você é meio cruel às vezes. na época eles rodaram um pedacinho de uma ópera O Guarani e depois mais um discurso do presidente. No rádio. No rádio, lá no Rio de Janeiro. Depois, né, Legal. teve a criação de Brasília, né, que foi um município totalmente planejado para a capital se instalar em Brasília. Ok. legal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu tenho curiosidade. Por que tu decidiu se formar em radialista ou em rádio, se é assim que eu posso dizer? Eu saí do ensino médio pensando em fazer outra coisa. Eu ia trabalhar com um computador. Mas não deu muito certo, eu não gostei muito dessa parte, achei muito difícil. Só um minutinho. Bem difícil. Só um minutinho, prof. Ele está dizendo o seguinte, ele não teve qualidade para falar com o computador. Agora vem dizer que, não gostei. Como assim, prof? Não vem mentir para nós aqui, prof. Você às vezes Que é foge da isso? conversa, Mas a olha. gente se encontra, né? Em algumas profissões ou algumas coisas que a gente faz, a gente acaba se encontrando. Eu não gostei da matemática. Legal, boa Porque ela é resposta. importante, porque a Boa matemática a gente precisa pro dia a dia. Essa resposta é Tudo a inteligente, gente precisa. professor. Eu também não gosto de matemática. Não Mas sei a nada. gente precisa da matemática. Tu não gosta de muita coisa, né? Como assim? Não Você gosto de muita gosta coisa. De história, não gosta de ciência, ciências humanas. Em geral, tu não gosta de estudar, né? Eu gosto de comer. Isso, Aliás, cadê a merenda? Cadê a merenda? Não tem merenda hoje? Johnny, Se recreio a aqui gente não tem tá merenda. conversando com o professor, por favor. Ah, é verdade. Enfim, a tua história continua. Eu acabei trocando as ciências da computação pela parte jornalística, ou a parte de rádio. Eu fui fazer o curso lá na UBRA, mas eles acabaram transferindo todo mundo para jornalismo. Eu fui fazer jornalismo na UCS em Caxias. Me formei há pouco tempo, há cerca de 1 ano. E é fácil colocar todas as músicas que passam na rádio? Como é que vocês imaginam que é feito isso, Johnny? Peraí. A Suzy sabe? Eu acho que Aninha? tem um Não tenho mural certeza. de paredes e vocês têm algum óculos que diz esse é o CD, esse é o CD, esse é o CD. Eu acho que vocês pegam no YouTube e colocam na rádio. Olha, Não sei. Isso hoje em dia, né, prof? É, isso E mesmo, no passado Johnny. era diferente. Uma vez, no início do rádio, quando a gente começou com a Espaço, eu nasci um pouco antes, acompanhei o início porque eu vivia ali, mas a minha família conta que eles faziam a programação, às vezes com um disco só. Lembra do LP? Lembro? LP, Aquela coisa disco grandona de vinil assim? preto. Ah, sim. Sabe por que eu conheço o disco de vinil? Porque uma vez eu fiz uma festa anos 60. Aí eu disse, seria tão legal aqueles discos grandes, pretos, pendurados aqui. Aí eu descobri que são discos de vinil, mas eu nunca quis estudar sobre eles. É, tudo mas E na época era difícil, né? Não se tinha dinheiro para comprar um disco daquele porte, era muito caro, então se tinha poucos discos e se tocava o disco inteiro. Tinha 10 faixas, o disco tocava inteiro, mesmo que era da mesma banda, do mesmo grupo. Então com o tempo foram se comprando mais discos, então rodava um disco na segunda, outro na terça. E Legal. depois foram revezando. Depois surgiu o CD. Puxa O vida. Johnny tem CD já, Puxa né? vida. Tem, né? Claro. O Johnny tem Mas CD. claro que tem. Já é da época do Johnny. Agora que mudança, hein, prof? Imagina só. Naquela época tocava um monte de música, tudo do mesmo cantor, tudo da mesma banda, e agora lembrando- o pessoal não aceita. É uma por dia, senão, tô e repetindo a as músicas música. agora estão cada vez mais... Evoluindo, né? Só que elas acabam sendo descartadas mais fácil. Ah, Uma vez a entendi. música durava meses, hoje ela pode durar semanas, Sim. né? Ou dias. E eu lembro também, antes do vinil, isso quem conta é meu avô. Antes do vinil não se tinha como rodar um vinil no rádio. Então os músicos eram convidados para ir no rádio para tocar ao vivo, Nossa. cantar. Já imaginou ao que vivo. legal? Que trabalheira, né? É. Mas devia ser um pouquinho caro, mas é que, né?
Mas é que naquela época as rádios não ficavam 24 horas ligadas. Exatamente, né? ficavam Não era só assim? alguns horários. Tinha umas, aquela do Rio de Janeiro que eu comentei, eu acredito que no início ela ficava só um dia da semana. Depois ela ficava todos os dias só na parte da manhã. Ou 3 horas por dia. Era um rodízio, sim. Chato. Daí a gente Mas é quer- que na Mas é que época, era o que Aninha, tinha. e na época, Aninha, as pessoas ouviam rádio, mas elas não tinham essa ideia de que o rádio era tão importante para a população. Porque agora ele é o rádio, ele se tornou, né? Ele foi desde o início, mas ele acabou sendo um meio de comunicação mais rápido do mundo. Nossa. Mas é o que eu acho, Imediatista. o que eu acho, meninas, prof, vê se tu tem uma razão. O que eu acho é que quando começou o rádio, o mais importante era a informação. Exatamente. Não era como é que se chama, prof? A diversão? Não, como é que se chama? De entretenimento? É No isso? início, Johnny, Música. ele era para um público mais seleto, um público mais elevado. Então ele não se difundiu dentro da sociedade como ele deveria se difundir. Então era para a elite, para os reis, enfim, para pessoas dessa classe. Com músicas eruditas, a música clássica. Então nem todo mundo, a população em geral não gostava, ou não ouvia, ou não era para eles, ou não tinha o acesso a esse tipo de música. Tipo aquelas... Essas mesmo. Que eles É que na andam com verdade eu aqueles acho também, né, negócios prof? pendurados É aqui, que né? naquela época, para se ter uma rádio também, muito caro. Tinha custo. E... Ter um rádio. Exatamente, e depois ela foi se popularizando. Com isso, eles perceberam que uma dos focos era tocar música mais popular para abranger mais gente, para chegar na Num maior público parte da maior. população. E depois foram vendo que funcionava a publicidade, que é o comercial. Que é o faturamento. Nossa, Exatamente. é muita coisa. Observem o meu dedo. Ai, tá. Johnny. Faturamento. São tantas coisas. Pena que o nosso recreio já tá acabando. Eu acho que é verdade mesmo, tá acabando o É, né? recreio, prof. Ah, mas tava Não tão esquece legal. que depois do recreio tem uma palestra Tem a para dar pra palestra. gente. É. E tem todos os nossos amigos ainda É pra verdade. Imagina pra se a gente assistir. fica conversando aqui com o professor, aí a diretora, e com vocês, o professor Jerônimo, e ele não aparece. Aí É. quando a professora vai ver, ele tá lá conversando com a gente. E vocês vão fazer recreio ou não? Vocês já comeram? Não, o nosso recreio é agora, prof. A gente tá aproveitando Não vai dar o tempo de comer? Não dá tempo. É, não tem não dá tempo, importância. Mas não tem problema. Não tem importância. A Aninha não, ela nem gosta de comer. Ela Eu come gosto pouco. de comer banana. O quê? Banana. sei Ok. se isso tem a Então, ver, prof, a mas tudo gente agradece a E tua gente presença espera aqui no a nosso palestra recreio. depois, né, Johnny? É, vai ser muito boa essa palestra. Mas eu nem vou, eu acho que nem vou na palestra. Ah, é, Johnny. Eu nem vou na palestra. Mas daí lá a Sabe gente por faz que, mais que ele não perguntas. vai, Johnny? Professor, porque o Johnny, agora que você respondeu nossas perguntas, ele vai dizer, ai, porque agora eu sei de tudo, porque agora eu Ué? sei de tudo, e Mas eu eu- não preciso mais saber. Mas eu sei mesmo? Ué? Ai, Mas Johnny. daí lá Muito tu aproveita, inteligente. Johnny, pra fazer outras perguntas. Isso aí. Mas, A gente pode perguntar perguntas mais complexas. mas lá a gente pode perguntar de novo? Pode perguntar de novo. E até Tá eu vou bom. falar algumas coisas para essa galerinha aí da escola. Pode falar. Para que eles tenham interesse pelo rádio e cuidem com as matérias, com as notícias que eles vão pesquisar. Sempre procurem se informar por meios de comunicação reais que existam. Não Então, aqueles fakes, né? Exatamente. Para não Como é que se é? atrapalhar e pegar Como é que é a palavra? informação errada. Peraí. Que palavra? Fake? Essa eu Que? conheço. Fake? Essa eu conheço, Johnny. Aquela outra de De antes eu não mentira. conheço. Essa tu conhece? Fake Então, peraí que o news. prof vai É de explicar. mentira, Johnny. Fake. É fake. As notícias falsas, Johnny. Johnny, quando, por exemplo, você posta algumas fotos com barriga de tanquinho, isso é fake news. É. Ué, o quê? Tá louco? O que eu fiz? Prof, é o seguinte, prof, tu tem mais um tempinho aí? Claro. Que nós temos Claro. uma surpresa pra você. É. Que nós também somos um grupo de música. Quem sabe a gente coloca na música lá, na rádio lá de Farroupilha. Porque lá em Isso, Tejópolis todo mundo é conhece. verdade, Claro. Pode ser? bem legal. Então vamos lá, vamos Vamos lá. uma música pra ele, tá bom? Como dizer não a tanta tentação? É o que você diz em alto e bom som. Mas nada vai mudar por aqui. Sou o Johnny. Tome
Tome cuidado com esse ar de maioral, que por vezes mais parece água e sal. Mas nada vai mudar entre nós. Sou Suzy Dors. Os amigos são pra mim começo, meio e fim. Suzy, eu tô super afim. Nossa amizade é um show, até amor pintou. Nós temos o dom de aventurar, felizes todo dia e sempre um a um. Tipo assim, um por todos, todos por um. Mas nada vai mudar por aqui. Vamos curtir. Alto lá, espere aí. Quem conhece sabe que minha paquera é de coração. Nossa amizade é um show, até amor pintou. Nós temos o dom de aventurar, felizes todo dia e sempre um a um. Tipo assim, um por todos, todos por um. Mas nada vai mudar por aqui. Vamos curtir. Vamos curtir. Vamos curtir. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado! Tchau. Profe! Por hoje é só, pessoal.